Oi, crianças! Hoje eu vim aqui contar para vocês a história do profeta Daniel. Está escrito lá em Daniel, no capítulo 6. Na época de Daniel, existia um rei chamado Dário. E o reino de Dário estava crescendo muito, por isso ele nomeou 120 governantes para governar mais de perto, observar o que estava acontecendo no seu reino. O rei Dário chamou Daniel e mais 3 supervisores para poder observar bem de pertinho o serviço, desses 120 governantes. E que o profeta Daniel se destaca no meio deles, porque a palavra de Deus diz que tudo que o Daniel fazia, ele fazia com excelência. Ele era muito fiel em tudo aquilo que ele fazia. Começaram a procurar em Daniel algum defeito, um erro de Daniel, mas eles não encontraram. E procurava daqui, procurava dali e não achava nenhum erro no Daniel, porque Daniel era fiel em tudo que ele fazia. Daniel não enganava, ele era correto e fazia tudo com excelência. Esses governantes, eles tiveram inveja de Daniel. Olha que coisa feia, não? A inveja é algo muito ruim. Por causa dessa inveja, eles chegaram a uma conclusão que eles não achariam um erro no Daniel, a não ser que esse erro fosse encontrado na lei de Deus, na lei do Deus que Daniel servia. Por isso, eles começaram a observar Daniel e percebeu que o Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, eles tiveram um plano muito feio. Eu vou ler para vocês, está escrito lá em Daniel 6. Eles chegaram para o rei Dário e disseram: ó rei Dário, vive para sempre todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, e não pode ser revogada. E acredita, crianças, o rei Dário não sabia que esse plano era um plano para fazer mal para o Daniel. Então o rei Dário assinou esse decreto. Sem saber, ele assinou o decreto. Então durante 30 dias ninguém poderia orar a nenhum Deus. Eles foram ficar observando o profeta Daniel novamente. E Daniel, não vamos falar que ele não ficou com medo, né? É claro que com certeza o Daniel deve ter ficado. A sua fé em Deus era maior do que qualquer medo. A sua fé, a fé que ele tinha em Deus, Daniel, ele cria que Deus era poderoso. Deus é poderoso para livrar a vida dele das mãos dos inimigos. E assim, Daniel, ele não deixou de orar. Ele continuou orando a Deus 3 vezes ao dia, conforme ele orava sempre. Esses inimigos de Daniel pegaram Daniel orando ao Senhor e levaram ele ao rei Dário. E assim que eles chegaram na presença do rei, eles falaram que o Daniel foi pego adorando a Deus e o decreto tinha que ser executado, né? O rei amava tanto Daniel que ele fez de tudo para livrar o Daniel, para que Daniel não fosse colocado na cova dos leões. Mas o rei não conseguiu, porque ele já tinha assinado o decreto e já tinha colocado selo lá no decreto. Então, crianças, o profeta Daniel foi colocado na cova dos leões. E o rei Dário falou: Daniel,
Será que o seu Deus é poderoso para te livrar da cova dos leões? E veja só, crianças, o que aconteceu. A Bíblia diz que naquela noite o rei Dário, ele não comeu, ele não bebeu e ele não dormiu. Ele passou a noite inteira orando pelo Daniel. E é aí, crianças, assim que o dia amanheceu, o rei Dário correu lá, na cova dos leões, para ver se o Daniel estava lá. E acredite, crianças, quando o rei Dário chegou lá, ele chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem você serve continuamente pôde te livrar da cova dos leões? Acredite, crianças, Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. E também contra ti não cometi mal nenhum, ó rei. E o rei Dário ficou muito alegre, porque Daniel estava ileso, porque o nosso Deus fechou a boca dos leões. Assim é na nossa vida, nós não precisamos ter medo dos nossos inimigos, porque o nosso Deus é poderoso para nos livrar das mãos dos nossos inimigos. O rei Dário ordenou que todos aqueles inimigos de Daniel que acusaram ele fossem jogados na cova dos leões. E todos eles, os filhos, a família, foram jogados na cova dos leões. E a Bíblia diz que eles nem chegaram ao fundo da cova e os leões despedaçaram todos eles. Eles foram mortos. Eu acho tão lindo na história de Daniel, uma história de coragem, né? Que a gente pode confiar no Senhor acima de qualquer coisa, qualquer problema, qualquer medo. O que eu acho mais lindo é que está escrito que o nome do Senhor foi exaltado, o nome do Senhor foi honrado através dessa atitude do Daniel de confiar no Senhor. E eu vou ler para você que o rei Dário emitiu um decreto para que todos do reino orassem e buscassem ao único Deus de Daniel. Está escrito, crianças, lá no versículo 25 do capítulo 6. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante o reinado de Dário. Olha que lindo, crianças, o que a nossa confiança no Senhor ela faz. Ela traz alegria para o nosso coração e ela glorifica, exalta o nome do nosso Deus. Olha só, hoje eu trouxe uma dinâmica para vocês com uma bexiga. O nome da dinâmica é Quando eu oro, eu cresço. A bexiga, ela vazia, ela não tem graça nenhuma, né? A Maria tá aqui brincando com duas bexigas cheias, né? E olha só para vocês verem. Se ela estivesse vazia, não faz sentido nenhum. Acho que não dá para brincar com uma bexiga vazia, né? Nós parecemos esse balão. Nós fomos feitos para comunhão com Deus, para falar com Deus. E quando nós oramos, nós ficamos assim, cheios de Deus. Quando nós oramos, nós ficamos bonitos, né? Cheios da presença de Deus. E quando nós não oramos, a gente vai ficando assim, ó, vazio. E me diz uma coisa, você orou pelo nosso país? Agradeceu a Deus por toda a provisão,
pelo fato de Ele ter morrido na cruz por nós, nos ter dado salvação. Se você orou, você vai estar mais cheio de Deus. Olha só, criança, tá bem cheio o balão já, né? E toda vez que nós não oramos, a gente vai ficando, ó, vaziozinho. Cada vez que a gente não ora, a gente vai murchando, vai ficando assim, ó, bem vazio. E esse não é o propósito de Deus para a nossa vida, porque o propósito de Deus é que a gente seja cheio, como esse balão aqui, ó, tá vendo? É que a gente seja transbordante da presença de Deus. Quando nós falamos com Deus, a gente fica mais forte, a gente fica mais bonito, tá vendo? Com um balão cheio, a gente consegue brincar, mas com um balão vazio, não tem graça. E assim é a nossa vida de oração. Se a gente está perto de Deus, é isso que Deus quer de nós, a gente dá frutos, a gente cresce como esse balão. Mas se a gente não tem um relacionamento com Deus, a gente fica bem vaziozinho assim, ó. E não tem significado, não tem propósito. O balão foi feito para ser cheio. E assim nós fomos feitos para ser cheio de Deus, para ter um relacionamento com Deus. Por isso, ore todos os dias, agradeça a Deus. Temos tantos motivos para agradecer a Deus, né? Então seja grato a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez por nós. E assim a nossa vida vai assim, ó, crescendo, ficando cheia, cheia da presença de Deus. Quando nós oramos, nós nos tornamos mais próximos de Deus, nós nos tornamos amigos de Deus e Deus deseja ser o seu amigo. Por isso, nunca se esqueça de buscar ao Senhor todos os dias. Esse é o propósito de Deus para nós. Assim como a nossa historinha de hoje, que fala sobre Daniel, que ele se destacava no meio do povo. Por quê? Porque ele orava ao Senhor, porque ele buscava Deus. Ele buscava ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele estava sempre, ó, ligadinho, conectado com Deus. Então, por isso, ele era amigo de Deus e o Senhor livrou Daniel da cova dos leões. Um grande beijo no seu coração.